Capítulo 9. O Triângulo. Foi quando as nossas mãos se tocaram que senti que a minha vida iria mudar. Casei-me cedo, pouco depois da faculdade. Apesar de ser a rapariga da turma que namorava há menos tempo e que se recusava a falar em compromissos sérios e filhos. Ainda hoje não sei bem o que me fez mudar de ideias e dar um passo tão adulto. Mas dei-o. A vida seguiu o rumo normal. Comprámos casa, arranjámos primeiros empregos e tivemos um filho. O António. Sempre me considerei proativa e dinâmica. Nunca fui de me acomodar e lutei para atingir metas, concretizar projetos, viver tudo com intensidade. Apesar de ser um marido preocupado e um pai dedicado, o Paulo foi-se desleixando em muita coisa, levando a que ao fim de 5 anos a relação tivesse entrado numa fase rotineira, sem graça, sem chama, tristonha. Nunca me imaginei a ser feliz em part-time. Criticava as mulheres que não batalhavam pela felicidade, que se deixavam derrotar pelas vidas que elas próprias criavam, teias que teciam e de onde não conseguiam sair. Mas uma coisa é falar sobre as vidas das outras. Outra é agir quando tropeçamos no mesmo problema. Recordo-me do dia em que senti pela primeira vez que tinha um casamento infeliz. Foi perto do dia de Natal. Estávamos em casa de uns amigos na zona de Coimbra. Tínhamos tirado 2 semanas de férias para descansar de um ano muito intenso em que quase não conseguimos parar. Eram os primeiros dias em que poderíamos estar mais tempo com o António, um com o outro, com os nossos amigos que já raramente víamos. Eu precisava muito daquela fuga e sentia que o Paulo também necessitava de sair da rotina de trabalho para ver se conseguia focar nas pessoas que eram mais importantes na vida dele. Mesmo ao fim de semana, era quase impossível mantê-lo concentrado em nós, já que passava o tempo agarrado ao telemóvel, a enviar e-mails, a tratar de assuntos pela internet, o que se tornava enervante para mim e estressante para ele. Ao segundo dia em Coimbra, o Paulo recebeu um telefonema de um dos colegas da empresa onde trabalha a perguntar-lhe se poderia voltar ao Porto para tentar solucionar um problema. Quando ele me contou, disse-lhe que tinha várias hipóteses e muitas passavam por não ter de se deslocar. O trabalho poderia ser delegado numa outra pessoa, o assunto poderia ser solucionado por telefone e até havia a hipótese de o deixar pendente por mais uns dias, até depois do Natal, já que não era assim tão urgente. O Paulo entendeu que nada disso fazia sentido, que a única alternativa era a de se meter no carro e regressar ao Porto. Nem 20 minutos depois de termos terminado esta conversa, o Paulo já estava dentro do carro pronto a partir. Eu e o António ficámos em Coimbra, juntamente com os nossos amigos. Quando me despedi dele e voltei para o quarto, triste, frustrada, revoltada, pensei pela primeira vez no divórcio. Idealizei como seria a minha vida sem ele, apenas com o meu filho. Fiz contas a quanto ganhava e enquanto teria de desembolsar se tivesse de pagar a renda de um apartamento, calculei o quanto poderia receber da ajuda do Paulo e se com o que me sobrava conseguiria viver e proporcionar uma educação decente ao António. Eu sabia que não teria coragem de tomar a decisão, mas só o facto de pensar na separação, de fazer contas à vida, era para mim sintomático de que algo de muito grave se estava a passar entre nós, algo que é muito para além de uma crise passageira e normal em qualquer relacionamento, por mais perfeito que seja. Na altura, nem sequer atribuía grande importância ao facto de não me sentir apaixonada. Achava normal. E sempre fui muito pragmática quanto a isso. Nunca acreditei em paixões eternas, mas sim em amores evolutivos que vão passando por várias fases, que ganham uma dimensão nova com o passar dos anos, mas que nunca se confunde com a paixão dos primeiros dias. Essa há muito que já havia passado e também sabia que não mais a recuperaria, pelo menos com o Paulo. Combináramos que na véspera de Natal o Paulo nos apanharia em casa dos nossos amigos e depois seguiríamos para Aveiro, para a casa dos pais dele, onde ficaríamos na noite consoada.
Ele chegou já perto das 5 da tarde, 4 dias depois de nos ter deixado em Coimbra. Foi o caminho inteiro a tentar justificar a ausência, o problema sério no trabalho, a necessidade de ter de ficar no Porto todos aqueles dias. Mas, sinceramente, não estava assim tão interessada. Habituaram-me às ausências e falta de atenção, e aquela situação, afinal, era só mais uma, porventura mais grave, pois coincidiu com o tempo que havíamos reservado para nós, mas nada que me surpreendesse. Terminadas as festas, entrei no novo ano com a certeza de que algo teria de mudar na minha vida. Sentia que chegara a um ponto sem retorno, isso deixava-me frustrada e começava a corroer-me. Sem que o tivéssemos planeado e de forma totalmente inesperada, fiquei a saber ainda em janeiro que estava novamente grávida. O que deveria ter sido a melhor notícia do mundo foi afinal um choque, pelo menos para mim. Não era de todo o que me apetecia, não era o que sentia que poderia mudar o meu casamento, mas também achei que não fazia sentido correr riscos ao abortar. Financeiramente, levávamos uma vida tranquila. Apesar da minha insatisfação, não discutíamos muito, tínhamos rotinas instaladas que não chocavam em nada com a chegada de mais um bebê. E a única coisa que estava mesmo a impedir que a gravidez fosse um motivo de alegria era o que me ia cá dentro e que não conseguia explicar. Uma amargura, um nó na garganta, algo que me impedia de ser feliz. O Manuel nasceu em agosto, depois de uma gravidez em que optei por não pensar demasiado na minha vida. Resignei-me, baixei a guarda, procurei não ser tão exigente comigo e com os outros, especialmente com o Paulo. Acreditava que com essa nova atitude tudo iria ser melhor, mais simples e assim conseguiria ser mais feliz. Não o fui, mas também não me sentia miserável. Aprendi a tirar o máximo partido do tempo que passava com o Manuel e o António, com os meus pais ou a jogar ténis, um desporto que me relaxava e ajudava a limpar a cabeça. O Paulo era uma espécie de irmão mais velho que chegava tarde para jantar, deitava-se às tantas porque ficava a trabalhar e saía de casa cedo porque entrava novamente às 8 horas no escritório. A vida a quatro não existia, apesar de eu saber que o Paulo adorava os filhos e sofria por não os conseguir encaixar no pouco tempo que ia tendo. Quando pensava na vida dele, sentia alguma pena. Era um homem bom, honesto, esforçado, mas com um sério problema de organização de tempo e uma total incapacidade de perceber que a prioridade não podia ser sempre o trabalho. Por mais que te explicasse, não entendia que havia momentos em que a família tinha de vir em primeiro lugar, independentemente de ter muito ou pouco trabalho. A nível sexual, as coisas também corriam muito mal. Não havia da minha parte o mínimo de desejo, o que levava a que raramente me mostrasse disponível para ter relações. Na verdade, também não sentia da parte dele uma grande excitação, mas mais uma necessidade pontual de se satisfazer. Tal como em tantas outras coisas, também no sexo levava a vida contrária àquela que defendia antes de me casar, afirmando que um relacionamento sem sexo bom nunca poderia funcionar. O nosso relacionamento continuava a existir, mas não se podia dizer que funcionasse, e andando à deriva. Os primeiros tempos com o Manuel e o António não foram fáceis. As rotinas do Paulo mudaram-se pouco e tive de recorrer muitas mais vezes ao apoio dos meus pais, que acediam sempre que eu pedia e ficavam com as crianças para que eu pudesse arejar, ir às compras ou bater umas bolas de ténis para aliviar o stress. Os 2 anos seguintes consumiram-me grande parte da energia e da alegria. Modificaram-me como mulher e como mãe. Tornei-me mais amarga, intolerante, triste e frustrada. Via os anos galgarem e sentia-me impotente para os travar ou para inverter a marcha da minha vida. Estava com 35 anos, mais do que a tempo de recomeçar tudo, mas sem vontade de lutar, de partir para uma guerra. Era uma mulher resignada a uma vida sem grande graça, mas confortável e estável, que ia sendo suficiente para manter a sanidade. Num fim de semana de dezembro, e como era normal, pedi aos meus pais para ficarem com os miúdos e fui participar num torneio de ténis organizado pelo meu clube nos arredores do Porto. Há alguns anos que não entrava numa competição mais a sério, mas aceitei o desafio de uma das minhas melhores amigas, que estava a passar uma fase complicada e precisava de distrações. Chegámos ao clube e fomos ver a dinâmica do campeonato. Era misto
e começava nos 16avos de final, ou seja, teria 32 competidores a jogar em eliminatórias. No quadro, lá estava o meu nome, emparelhado com o de um tal de Nuno Silva, de um clube de Santarém com quem iria jogar no campo número 2 às 15 horas. Aproximei-me da entrada do corte, onde decorria um outro jogo, e fiquei à porta à espera que a partida terminasse. Ana Luísa Barradas? Perguntaram-me, bem perto do meu ouvido. Virei-me para trás e vi um homem que deveria ter uns 32 ou 33 anos, não muito alto, cabelo escuro, bem proporcionado, olhos grandes e um sorriso branco e bonito. Nuno Silva, acho que vamos jogar um contra o outro. Estendeu a mão para me cumprimentar. Dizem muitas vezes que este tipo de coisas só acontecem em filmes ou na literatura, mas comigo foi assim. No momento em que as nossas mãos se tocaram pela primeira vez, em que cruzámos sorrisos e olhares, eu percebi que aquela pessoa teria um qualquer papel na minha vida. O toque fez-me estremecer por dentro, trouxe-me uma energia que desconhecia, quase como se tivesse ligado os dedos a uma fonte de chakras. O jogo prolongou-se o tempo suficiente para saber que ele era músico, uma atividade que eu até achava que era mais hobby do que profissão. Ensinava piano em escolas privadas e dava concertos de piano, a solo, em eventos privados ou a acompanhar orquestras. Era casado, tinha um filho de 5 anos e vivia em Santarém. Tinha ido ao Porto, em trabalho, inscrever-se no torneio por sugestão de um colega pianista e estava ali apenas para descontrair de uma semana intensa de aulas particulares a 2 irmãos do Porto. Entramos para o corte e nenhum dos dois quis competir verdadeiramente, limitando-nos a devolver bolas um ao outro. Não conseguia concentrar-me no jogo e só queria que terminasse rapidamente para ainda ter tempo de saber um pouco mais sobre aquela personagem. Em várias jogadas tentei imitar a cena do filme Match Point, em que a bola bate na rede e sobe na vertical, que sem que se perceba para que lado vai cair, funcionando como uma metáfora da vida, em que às vezes o destino pode modificar-se apenas porque uma bola ou uma decisão cai para um lado ou para o outro. Se cair para o meu lado, vou tentar esquecer isto, vou para casa e é como se nada se tivesse passado. Se cair para o lado dele, vou pedir-lhe o número de telefone, vou correr atrás, vou querer conhecer mais, saber mais. A bola nunca chegou a ir à rede e a subir na vertical. E eu perdi o jogo e não fui atrás dele. Ele foi eliminado logo na ronda seguinte e não nos voltámos a cruzar. Regressei a casa com ideias românticas, a pensar na mulher que fora em tempos e com a certeza que se ela ainda vivesse em mim, jamais deixaria as coisas neste ponto, procuraria aquele homem que quereria voltar a vê-lo. Fui deitar os miúdos, sentei-me em frente à televisão e percebi a profundidade da minha solidão. Como é que me havia deixado chegar àquele ponto de tristeza e frustração? Como é que uma mulher como eu, dinâmica, lutadora, enérgica, forte, independente, se deixava arrastar numa vidinha de merda, sem graça alguma, sem chama, sem desafios, sem nada? Como é que eu poderia continuar a achar-me forte? Não era. Era uma fraca. Fui deitar-me, vencida pela ideia de que efetivamente estava a ficar velha, mesmo que o espelho continuasse a esconder. Na segunda-feira seguinte, logo que cheguei ao trabalho, e depois de pôr os e-mails em dia, abri o Facebook e dei com um pedido de amizade. Era dele. Nuno Silva adicionou-te como amigo. Lá estava a foto dele, vestido com umas calças de ganga, uma t-shirt e um ténis, muito diferente do que imaginaria para um professor de piano, mas muito mais próximo da versão tenista que conhecera. Não quis saber das tradicionais perguntas do Paulo. Quem é aquela pessoa que te tornaste amiga no Facebook? Com isso sim, ele parecia sempre preocupado. E aceitei-o. A primeira mensagem que recebi, em forma de chat, chegou 2 minutos depois. Fui para casa a pensar no que fiz. Estou muito arrependido, escreveu ele. Não sei do que é que estás a falar, respondi intrigada, achando até que a mensagem poderia ter sido enviada por engano. Ganhei-te. Uma falta de cavalheirismo indesculpável. Aceitas novo jogo? Se é para me deixares ganhar, prefiro não voltar a jogar. O que é que te leva a achar que não fui eu que quis ser simpático e deixei-te ganhar? Em qualquer dos casos, o melhor é marcar novo jogo. Força nisso, então. Tens alguma limitação de tempo? Se for ao fim de semana, principalmente de manhã, posso quase sempre. É uma questão de agendar com tempo por causa dos miúdos.
Durante os minutos não obtive resposta. Fiquei suspenso em frente ao ecrã, sem abrir outras páginas de internet, sem ler nada do que se passava no meu mural, apenas com os olhos naquela janelinha onde se via o nome dele. Como a conversa parecia ter ficado por ali, não insisti nem fiz perguntas para não parecer demasiado oferecida ou interessada. Abri o perfil dele e percorri os álbuns de fotografias. Havia uma imagem dele a tocar piano, outras a fazer desporto, muitas de viagens. Uma das pastas de fotos tinha o nome Família. Encontrei 2 dezenas de fotografias dele com a mulher e o filho, uma família que parecia perfeita, todos bonitos, todos com ar feliz. Dei por mim a achar tudo aquilo um disparate, a perceber que estava a fantasiar com um homem com quem estivera uma única vez, ainda por cima casado, e logo com uma mulher bonita, aparentemente feliz. Agarrava-me àquele primeiro toque de mãos, à química imediata, que foi tão ou mais intenso que a conversa posterior. Foi esse lado físico que fez com que não o esquecesse. Está marcado, domingo, 10h30, no campo número 2 do Complexo de Ténis de Matosinhos. É muito fora de mão para ti? Escreveu-me ele. Estava justificado o facto de ter deixado de responder. Ligar imediatamente para o campo para agendar o nosso jogo. Fiquei a olhar para a fase com um misto de excitação e dúvida. Senti-me quase como se estivesse a combinar uma escapada romântica, um encontro com um amante, quando não era nada disso. Era só um jogo de ténis. Tentei convencer-me disso, que era só um jogo de ténis, quando na verdade não era. Está combinado, leva a tua melhor raqueta. Verás o meu lado mais selvagem, respondi-lhe. Imediatamente me arrependi de ter usado a palavra selvagem. Teria passado a linha da decência, poderia ele ter identificado uma certa conotação sexual? Assim o espero. Até lá então. Desapareceu. Durante 2 dias, fiquei a pensar se aquilo se teria mesmo passado. Ele não voltou a dar notícias. Dei-me conta de que nem sequer havíamos trocado números de telemóvel. Se calhar aquilo fora só uma brincadeira e eu é que fiquei a achar que era algo mais sério. Talvez até fosse melhor assim. Apesar de excitada e vulgarmente feliz, sentia-me culpada por estar a marcar aquele jogo. Por mais que tentasse convencer-me de que era apenas uma brincadeira, facilmente poderia concluir isso fazendo uma pergunta simples. Iria contar ao Paulo? Não, nunca. Ele jamais entenderia. Tentava depois pôr-me no lugar dele e ver se aceitaria de forma tranquila que ele marcasse um jogo de ténis com uma mulher bonita, interessante, com quem estivera apenas uma vez. Não, não aceitaria. Isso respondia à minha dúvida. Não, não era apenas um jogo. Era algo mais do que isso. No dia seguinte, quinta-feira, novamente poucos minutos depois de chegar ao trabalho, recebi outra mensagem de chat de Facebook dele. Tens treinado? Olha que desta vez não me vou poupar. Fiquei ali feita parva a sorrir ao olhar para o monitor, sem saber muito bem o que responder. Seria mesmo verdade? Teria ele realmente marcado o campo? Ainda antes de lhe responder, procurei na internet o número de telefone do complexo de ténis e liguei para lá. Pedi para confirmarem se a minha reserva tinha ficado para as 10 ou 10h30 no campo 2. Era verdade. O corte estava reservado em nome de Nuno Silva para as 10h30 de domingo. O sorriso prolongou-se e estendeu-se ao estômago, agora contraído pela ansiedade. Sinceramente, acho que não preciso de grandes treinos, respondi-lhe de forma pouco modesta. Estou a ver que confiança é o que não falta desse lado. Talvez seja engraçado tornarmos isto mais interessante. Quem perder paga um jantar ao outro. Que tal? Combinado. E o vencedor escolhe o restaurante. A conversa estendeu-se por todo o dia, com interrupção apenas para um almoço rápido. Ao todo, calculo que tenhamos conversado durante umas 6 horas. Foi a confirmação de que o Nuno era um homem diferente, culto, emocional, extremamente interessante, informado, atento, tudo características que valorizava e admirava num homem. Não me recordo de alguma vez o Paulo ter sido assim. Talvez por ter uma profissão demasiado técnica, ligada à área da construção e por trabalhar no mínimo 12 horas por dia, quase nada de que ele contava sobre o emprego me interessava. Era tudo entediante. E esses temas da área dele acabavam por dominar um pouco a vida que levava, impedindo-o de ler um livro, de se interessar por fenómenos culturais, de visitar uma exposição. Não percebia se era eu que já não sabia olhar para ele ou se não queria olhar para ele, mas só a própria figura do Paulo já me aborrecia. Dei por mim, em vários fins de semana em que ele trabalhava,
contente por estar sozinho com os miúdos, porque ao menos estava distraída, não tinha de fazer conversa com ele, ou ouvir aquelas histórias sobre os colegas ou a área técnica da construção que ele partilhava comigo. Com isto, é normal que um homem como o Nuno tenha despertado em mim sentimentos e desejos que achava perdidos. Imaginava-me a viver com um homem como ele, ouvi-lo durante horas, a partilhar os meus gostos, os livros que ia lendo, os filmes, as séries, canções que ia descobrindo, exposições interessantes que ia visitando. Havia, no entanto, dois problemas. Ele era casado e eu também. Mas mais do que isso, nada garantia que este interesse, que parecia ser mútuo, viesse a dar em alguma coisa, até porque havia um universo de situações que nos separava. A começar no facto de ele viver em Santarém e eu no Porto. Ainda nessa quinta-feira, antes de desligarmos os computadores, ele escreveu uma frase que me alimentou o ego e me fez pensar que afinal algo poderia não estar a correr assim tão bem na vida dele. Obrigado por estes momentos. Já sei que a nossa conversa vai ser o ponto alto do meu dia. Se falar comigo era o ponto alto do dia, então ele não deveria ser assim tão feliz e realizado. Era provável que se sentisse carente ou frustrado com algum aspecto da vida sentimental. E o facto de me procurar era também sintomático. Afinal, o tal toque de mãos poderia mesmo ter sido recíproco. Sábado, disse ao Paulo que tinha combinado ir jogar ténis com a Maria, uma amiga com quem treinava muitas vezes. Ele ainda começou por sugerir que poderia ir ver o jogo e passear com os miúdos pelo complexo, mas ainda antes de eu procurar qualquer motivo para o tentar mover, recuou e disse-me que talvez fosse melhor ficar em casa a adiantar trabalho. O António, com 6 anos, dava já uma boa ajuda com o irmão e acabava por distraí-lo quando estávamos todos juntos, o que me libertava um pouco daquela atenção permanente que uma criança de quase 3 anos exige. O Paulo sabia isso e ficar em casa era também uma oportunidade para se dedicar às coisas dele sem ter de estar de volta dos miúdos, coisa que teria de fazer caso saísse. Não me levantou por isso problemas. Não dormi nada de sábado para domingo. A ansiedade estava a tomar conta de mim, bem como um ligeiro sentimento de culpa. Não me lembro da última vez que menti ao Paulo e sempre defendi que deveríamos ser verdadeiros e frontais em todos os momentos. Nunca, em quase 10 anos de casamento, vi a infidelidade como solução para nada e sempre disse que não me iria colocar em situações que levassem a que me pudesse apaixonar por outra pessoa, já que digam o que disserem, em último caso, a decisão é sempre nossa. Nós é que optamos por conhecer melhor, ou não, determinada pessoa e temos, obviamente, consciência de onde é que isso nos pode levar. Esconder tal coisa parece-me absurdo. A verdade é que, perante uma situação dessas, eu optei por querer conhecer mais do Nuno. Acordei, vesti-me e preparei o saco para o treino. Lá dentro coloquei os produtos para o banho, uma muda de roupa e escolhi uma lingerie sensual. No meu subconsciente, estava a ir para um encontro amoroso, apesar de ter a certeza que nada se iria passar. Saí de casa quase 1 hora antes do jogo. O Paulo continuava a dormir e deixei os miúdos já vestidos, com o pequeno almoço tomado e entretidos na sala a ver televisão. Cheguei ao complexo de ténis, faltava ainda meia hora para o treino. O corte estava livre, por isso optei por ir entrando e fazendo os aquecimentos. Não tive tempo. O Nuno surgiu no campo, ainda eu não tinha tirado a raquete do estojo. Cumprimentámos-nos com um beijo na cara e um ligeiro abraço. Ele pôs-me a mão atrás das costas e apertou-me contra ele enquanto me beijava na cara. Depois, e ainda a segurar-me, olhou-me e sorriu. O meu coração batia de forma descontrolada. Ele era ainda mais bonito do que me lembrava, com os olhos hipnotizantes. Disse-me então baixinho: hoje não vou ser mansinho contigo. Por segundos perdi a timidez e respondi-lhe à letra: então pode ser bruto, que eu gosto. Virei de costas e fui para o meu lado do corte. Senti que ele me observava imóvel. Olhei para trás e lá estava ele a sorrir para mim. Tenho a certeza de que gostou de me ver com a micro saia que escolhi e me alongava as pernas, uma das coisas que mais gosto em mim. O jogo foi tudo menos sério. Aliás, o objetivo parecia ser o de tirar o adversário do sério, com provocações constantes cada vez que trocávamos de canto, com vários toques de mãos que continuavam a fazer-me vibrar. Tive vontade de ficar naquele jogo para sempre. Sentia-me sexualmente excitada e com desejos. Tenho a certeza de que se ele me tivesse dito ao ouvido, naquele momento, vamos embora daqui, eu teria dito que sim e sairia a correr sem pensar nas consequências.
Mas isso não aconteceu. O jogo terminou e, como esperava, ganhei. Tenho a certeza de que ele se deixou perder de propósito. Despedimos-nos e disse-lhe que iria cobrar a aposta, que não se escapava. Respondeu-me que não queria escapar. Trocámos números de telefone e despedimos-nos com mais um abraço. Senti que ele próprio estava excitado e que aquele jogo de sensualidade também o deixara num estado muito parecido com o meu. Cheguei ao balneário, comecei a despir-me para ir para o banho e ouvi o toque de mensagem no meu telemóvel. Era dele. Tens tempo? Perguntava. Depende. 1 hora tenho, 3 horas não. 1 hora chega, respondeu-me. Mas despacha-te, está a contar. Tomei banho o mais rápido que consegui. Sentia as pernas bambas de medo do que poderia vir dali, mas ao mesmo tempo estava dominada por uma excitação que não sentia há vários anos. Vesti a lingerie que preparara, perfumei-me e saí a correr sem secar o cabelo. Cheguei ao parque de estacionamento e o meu telemóvel voltou a dar sinal de mensagem. Segue-me. Olhei em redor e vi-o dentro de uma carrinha Audi preta metalizada. Entrei no meu carro, fui colocar-me atrás dele e ele arrancou. Segui-o. Quantos segundos achas que vamos aguentar sem nos beijarmos? Perguntou-me ele numa nova mensagem. Acabei de ler e olhei em frente. Percebi pelo espelho retrovisor dele que estava a sorrir. 30, respondi-lhe. Muito bem, quantas tu ou quanto eu? Contamos os dois. Entramos por um caminho descampado, longe de tudo, e que eu própria desconhecia. Como é que alguém de Santarém conhecia aquele lugar, pensei eu. O carro dele parou por baixo de uma árvore e entre uns arbustos. Estacionei atrás e ambos saímos. Fui até o carro dele e demos as mãos. 1, 2, 3, 4, começou ele a contar. Abraçou-me e apertou-me com força contra ele. Senti-lhe o corpo firme e o pênis endurecido. Tive vontade de o agarrar, mas controlei-me. Deixei-me estar nos braços dele. Achas que já passaram os 30 segundos? Perguntei. Não me interessa. Beijou-me de forma intensa e apaixonada. As mãos dele, enormes e fortes, percorreram as costas e seguraram no rabo, apertando-me contra ele. Estava duro como pedra. Não resisti e apertei-lhe o pênis com força, massajando-o depois. Não me lembro de alguma vez ter sido beijada assim. É possível que já tivesse acontecido, mas os 10 anos de casamento apagaram essas memórias. Sentia-me úmida e fora de controle. Entramos para dentro do carro dele, saltámos para o banco de trás e começámos imediatamente a despir-nos. Ele arrancou-me a blusa, abriu-me o sutiã e apertou-me os seios, mordendo-os e sugando-os com desejo. Puxou-me depois a saia para cima e arrancou-me as cuecas com força. Pensei que deveria ter feito a depilação e tive vergonha do excesso de pelos públicos. Pensei que ele acharia aquilo tudo muito sofisticado, mas não se queixou. Penetrou-me com a língua e sentiu o meu sabor durante largos minutos. Ainda não o tinha conseguido despir e já tinha tido o meu primeiro orgasmo. Quis retribuir e despir as calças da forma mais sensual que consegui. Ajoelhei-me aos pés dele e retirei-lhe o pênis de dentro dos boxers. Era grande e parecia duro como osso. Comecei por lambê-lo lentamente e aos poucos fui começando a chupá-lo com cada vez mais intensidade. Ele permanecia de olhos fechados, cabeça caída para trás, com um ar de satisfação plena. Também não me recordo bem da última vez que havia feito sexo oral ao Paulo. Se no início do relacionamento era uma coisa mais ou menos normal, com o tempo fui deixando de o fazer, mesmo quando ele me pedia muito. Nos últimos anos deixou de ser um assunto e nenhum dos dois falava disso. Levantei-me e passei as pernas à volta da cintura dele, deixando que me penetrasse assim. Voltei a ter um orgasmo. Naqueles minutos, nunca parei para pensar no que estava ali a acontecer, nunca racionalizei o meu ato, nem medi as consequências óbvias que aquela aventura, aquele ato de loucura, iriam ter. Deixei apenas que as coisas corressem. Ele deitou-me depois no banco traseiro do carro, colocou-se por cima de mim e possuiu-me novamente. Deixei escapar um fode-me com força, que percebi que teve um efeito positivo nele. Gostas de dirty talk? Perguntou-me enquanto me comia energeticamente. Adoro. Adoro dizer para me foderes toda. E tu gostas? Excita-me muito. Adoro foder. Tens uma cor incrível. Então fode-me. Come-me toda. Foi aqui que ele não aguentou mais e tivemos um orgasmo quase em simultâneo. Foste maravilhosa, disse-me ele. Sabes que desde o momento em que toquei pela primeira vez, quando apertámos as mãos, tive vontade de fazer isto? Aquelas palavras tiveram um efeito. Eu acredito no destino. Acredito que há coisas que têm de ser e outras que não têm de ser. Se duas pessoas que se encontram por acaso
Se tocam e sentem exatamente o mesmo, isso tem obrigatoriamente de significar alguma coisa. Nunca lhe tinha dito que eu própria sentir esse efeito ao primeiro toque, mas a verdade é que foi mesmo um sentimento mútuo. Despedimos-nos com um abraço demorado. Não desapareças da minha vida, pedi-lhe eu. O problema vai ser o contrário. O problema vai ser passares a ter-me na tua vida. Voltei para casa muito abalada com tudo aquilo, mas não conseguia deixar de me sentir feliz e entusiasmada. Naqueles momentos, conseguira ser a pessoa que há muito apagara da minha personalidade. A mulher que estivera naquele carro era eu. Era uma parte significativa do que eu sou, mas que nos últimos anos havia sido completamente anulada pela vida que levava e também pela pessoa com quem estava. Cheguei e o Paulo estava no escritório de volta do computador. Não se levantou para me vir cumprimentar. Limitou-se a um distante "Olá". Eu até agradeci, já que podia ir até à casa de banho, lavar-me e trocar de roupa interior. Como nunca tinha tido um caso extraconjugal, não fazia muito bem a ideia de fazer nestas situações. O melhor era lavar já a lingerie, a roupa toda, livrá-la de cheiros e restos de esperma. Será que os homens procuram sinais desses quando estão desconfiados? Virá o Paulo cheirar-me a roupa ou as cuecas? Mas ele não tem qualquer razão para estar desconfiado. Por isso, todas estas novas questões eram um motivo de debate na minha cabeça. Lavei a roupa e deixei-a molhada no cesto de roupa suja. Limpei-me com uma toalha úmida, perfumei-me e fui até à sala. Sentei-me no sofá ao lado dos miúdos a pensar em tudo o que tinha acontecido uma hora antes. Era demasiado forte e intenso para que pudesse continuar com a minha vida de forma normal e natural, ignorando aquela aventura. Mas seria mesmo só uma aventura? Ou seria o início de algo? O que iria acontecer depois? Apetecia-me tirar umas férias da minha vida, fugir com o Nuno sem dar explicações a ninguém e ser feliz com ele, conhecê-lo melhor, passar tempo de qualidade com ele, começar algo. Queria que a vida pudesse ser assim simples, que a decisão de inverter o caminho, mudar de rumo, fossem simples e pouco dolorosas. Pensei muito nisso e só encontrei um mar de problemas, barreiras, dores, dúvidas, sofrimento. Eram demasiados obstáculos a começar logo nas crianças e no Paulo. Não podia, de repente, dizer-te que um casamento de 10 anos chegou ao fim porque conheci uma pessoa que me fez sentir mulher outra vez. E a casa? Os meus pais? E os pais dele? Começaria a custódia das crianças. E mesmo que o Nuno aceitasse ficar comigo, onde é que iríamos viver? Ele é de Santarém, tem vida e trabalha lá. Eu sou do Porto, tenho vida e trabalho cá. Se me mudasse, onde é que arranjaria emprego? A fazer o quê? E os miúdos iriam para que escola? Poderiam mudar a meio do ano? E as despesas da casa? Parei. Não me apetecia pensar nestas coisas. Preferi ficar ali, a relaxar, a gozar o momento. Os dias seguintes foram muito complicados. Enquanto estava no trabalho, falava com o Nuno pelo chat e sentia-me numa vida diferente. Num mundo novo. Quando saía, voltava à rotina acelerada de sempre, ir apanhar os miúdos à escola, correr para o supermercado, fazer o jantar, pôr a mesa, dar-lhes a comida, os banhos, deitá-los. Muitas vezes só parava quase às 10 da noite, totalmente arrasada. Esta desigualdade de realidades dava-me cada vez mais força para lutar por uma vida diferente, ao lado do Nuno, como fui percebendo, também não era feliz no relacionamento que levava. As nossas conversas muitas vezes evoluíam para o que agora se chama de sexting, uma espécie de sexo através de mensagens escritas. Provocávamos-nos mutuamente, recordávamos aquele momento de loucura e crescia em nós o desejo de nos voltarmos a encontrar para repetir tudo, mas com mais tempo e, sobretudo, mais espaço e conforto. Lembrei-me que daí a 2 semanas teria de ir a Lisboa a um aniversário de uma das minhas irmãs e poderia ser uma boa oportunidade. Muitas vezes o Paulo optava por não me acompanhar nestas viagens e ficava em casa a adiantar trabalho. Se isso me deixava muitas vezes irritada, e foi este tipo de coisas que mais nos afastou, desta vez desejava como nunca que ele não quisesse vir. Foi o que aconteceu. Deixei os miúdos com os meus pais, em casa da minha irmã, e disse que precisava de fazer umas compras para justificar a saída prolongada e fui ter com o Nuno. Combinámos encontrar-nos num hotel de uma conhecida cadeia que fica nos arredores de Lisboa. Ele chegou primeiro, fez o check-in, enviou uma mensagem escrita com o número do quarto. Quando bati à porta, ele estava apenas com o Rob. E desta vez, quantos segundos aguentamos? Perguntou-me. 1, respondi, enquanto o agarrava e beijava com paixão. Foi ainda melhor do que da primeira vez.
O sexo foi perfeito. Repetimos tudo 10 vezes em pouco mais de 2 horas. Pelo meio, houve tempo para ficarmos apenas abraçados na cama a conversar. O corpo dele estava quente e era confortável. Tudo fluiu naturalmente e parecia que nos conhecíamos há anos. Naquele momento, sinto que pude ser eu mesmo, mulher atrevida e divertida, livre de preocupações e responsabilidades. Fui imensamente feliz. Na viagem de regresso ao Porto, vim a pensar no impacto que teria uma decisão de me divorciar. Seria uma espécie de tsunami na minha vida. Iria arrasar tudo, obrigar-me a começar muita coisa do zero. Alegrava-me a hipótese de poder entrar nessa nova fase ao lado de um homem perfeito, com quase tudo que eu valorizo numa pessoa. A única coisa que me incomodava era, aliás, bastante hipócrita. Achava que se ele me estava a atrair a mulher, naturalmente um dia poder-me atrair a mim. Parecia-me estúpido pensar nisto, tendo em conta que eu estava na mesma situação, mas era algo que me fazia pensar. Quando cheguei, já de noite, o Paulo estava no sofá a ver futebol. A segunda coisa mais importante na vida dele depois do trabalho. Como já era hábito, não se levantou para me cumprimentar, nem sequer para me ajudar, já que trazia o António nos braços, a dormir, uma mochila às costas, a minha mala, mais um saco de brinquedos e tralha de miúdos. Deixa estar, não preciso de ajuda, disse-lhe sarcasticamente. Ele olhou para mim, levantou-se com lentidão, sempre com os olhos no ecrã e no jogo, e deu 2 passos na minha direção. Virei de costas e fui para o quarto dos miúdos para os deitar. Eu ajudo-te, espera, ainda ouvi-o dizer, mas não ajudou. Já passava da meia-noite quando me fui deitar. O Paulo já estava na cama, de volta de e-mails e gráficos no iPad, desde que comprara que nunca mais pegara num livro à noite. Enterrei-me na almofada e senti-me absolutamente miserável. Que graça é que tinha aquela vida? Sentia-me quase sempre sozinha e as únicas coisas boas vinham dos miúdos. Fazia um esforço enorme para me tentar lembrar da última vez que tinha sentido que o Paulo era muito importante na minha vida, tinha tido a certeza de que o amava e não me conseguia recordar. Uma coisa é não haver paixão, o desejo diminuir, a sexualidade perder força. Outra, bem diferente, é não encontrar amor, admiração, não reconhecer valor e importância à pessoa com quem assumimos um compromisso para o resto da vida. Enchi-me de coragem e iniciei a conversa. Paulo, a nossa vida não pode continuar assim. Nem esta frase teve força suficiente para o fazer desligar a porcaria do tablet. Assim como, retorquiu ele, enquanto passava o indicador pelo ecrã, mudando de um gráfico para o outro e sem tirar os olhos do iPad. Assim como, mas já paraste 2 minutos para pensar na vida que nós levamos? Achas que me fazes feliz? Captei-lhe a atenção, ao menos isso. Lá largou o tablet. Mas tu não és feliz? O que é que te falta? O que é que me falta? Falta-me quase tudo, Paulo. Quase tudo é o quê? De onde é que vem essa conversa agora? Esta conversa vem do estado miserável a que me sinto. Eu passo o tempo todo sozinha, Paulo. Faço tudo sozinha. Tenho as responsabilidades todas em cima de mim. Todas? Interrompeu ele. Estás a esquecer de quem é que põe grande parte do dinheiro nesta casa? Pronto, já estava à espera. O argumento do dinheiro. Era frequente ele dar a entender isto. Por muito ausente que fosse, compensava tudo com dinheiro. Mas o dinheiro só por si não compra as necessidades de uma pessoa. E isso ele nunca percebeu. O teu dinheiro não compra a minha felicidade. Entendes isso? Não é para eu ter dinheiro para pôr os filhos numa escola melhor que me vou sentir mais amada por ti. Não é para viver nesta casa que tenho mais ajuda em tudo o que há para tratar aqui dentro. Porque é que me vale ter condições financeiras para poder ir de férias aqui ou ali, se nunca vamos, ou se quando vamos a tua preocupação maior é quase sempre o trabalho que estás a deixar acumular e nunca pareces ter disponibilidade mental para mim ou para os miúdos. Não percebes o que te estou a dizer? Não achas que estas coisas contribuem para me sinta uma mulher completamente frustrada e infeliz? É assim que te sentes? Completamente frustrada e infeliz? Não, Paulo. Sinto muito pior do que isso. A conversa durou até perto das 4 da manhã. E teve várias fases. Despejei tudo o que tinha cá dentro. E só não falei do Nuno. Primeiro porque não tive coragem. E depois porque achei que o iria magoar e forçar o fim imediato da relação. Que era uma coisa que eu não queria. Sempre achei que melhor seria ir preparando as coisas, dando pistas, sinais, que levassem o Paulo a entender que estava a atingir o meu limite, para quando um dia tomasse a decisão, não ser uma coisa totalmente inesperada para ele. Foi a primeira conversa mais séria sobre a nossa vida. A verdade é que antes de conhecer o Nuno e reaprender o que é ser feliz, o que é ser mulher, deixava-me levar pelo comodismo do dia-a-dia sem o combater ou sem o ver como algo de mau.
Ao contrário do que pensava, o Paulo percebeu tudo o que estava de errado na nossa vida e fez o que há mais de um ano não fazia. Abraçou-me, beijou-me, pediu-me desculpa e disse que eu iria fazer um esforço sério para mudar e para me voltar a fazer feliz. Não esperava de todo uma coisa destas. Fui apanhado de surpresa e obrigado a deixar em suspenso todos os passos seguintes que já havia programado. No dia seguinte, acordei e o Paulo não estava na cama, como de costume. Saía demasiado cedo para ir trabalhar, mas não me lembrava de ele se ter vindo despedir de mim. Levantei-me e ouvi barulho na cozinha. Fui até lá e vi o Paulo a preparar um enorme pequeno almoço, quase como num hotel, com sumo de laranja, ovos mexidos, torradas com potas cereais. Não tive coragem de lhe dizer que nunca tenho tempo para aquelas coisas de manhã e que normalmente engulo um iogurte líquido no carro e os miúdos comem uma torrada e bebem um leite com chocolate na sala a ver os desenhos animados enquanto eu tomo banho e me arranjo a correr. Dei-lhe um abraço e sentei-me ao lado dele a tomar pequeno almoço. Quando me casei contigo, assumi um compromisso para sempre e quero cumprir isso. Não quero que te sintas infeliz porque eu amo-te muito, és a mulher da minha vida. E por isso eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que estejas bem, disse-me olhando nos olhos. Saiu de casa quando os miúdos ainda dormiam. Fiquei sozinho à mesa, rodeada de comida, a pensar no que tinha acontecido ali, nesta mudança radical, súbita e totalmente inesperada. Pouco depois de chegar ao trabalho, recebi a primeira mensagem do Nuno. És uma mulher incrível. Senti-me muito feliz naquelas horas contigo. Pena que quando estamos juntos, o tempo voa. Não sabia bem o que lhe responder. Por um lado, continuava a sentir-me atraída por ele, por tudo que ele era enquanto homem e que eu admirava, um artista culto, inteligentíssimo, sensível, bonito, forte, mas por outro achei que seria demasiado desleal ignorar o esforço do Paulo. Achei que ele merecia pelo menos o benefício da dúvida, mas também não quis correr o risco de abandonar o Nuno e acabar presa à relação com o Paulo, que poderia muito bem voltar ao mesmo de sempre. Optei por reduzir os contactos com o Nuno, mostrar-me menos disponível, mas ao mesmo tempo continuei a alimentar esta chama que eu próprio não queria que se apagasse. O esforço inicial do Paulo em mudar de atitude não durou muito, tal como eu suspeitava. Ao fim de uma semana, as coisas haviam voltado mais ou menos à rotina de sempre. Desde a discussão fizemos amor uma vez e voltou a ser uma coisa muito sem graça, quase como dois iniciados que andam a aprender a tocar, com imensos desconfortos, dores, algumas impaciências e nenhuma criatividade. Era inevitável comparar aquilo com o que havia vivido com o Nuno. O contacto físico ficou-se por aqui e resumiu-se a meia dúzia de beijos de boa noite. Não voltou a haver pequenos almoços de hotel, nem grandes esforços para chegar a casa mais cedo ou ajudar a cuidar dos miúdos. Esta atitude deixou-me ainda mais irritada. Uma coisa é não se ter a noção do impacto negativo que a nossa atitude passiva está a ter, outra bem diferente é ter sido alertado para isso e continuar-se a fazer exatamente o mesmo que era o que estava a acontecer. Será que o Paulo achava que um pequeno almoço, uma noite de sexo sofrível e 2 dias a chegar a casa mais cedo eram suficientes para eu passar a sentir-me feliz? Não fazia sentido. Claro que isto levou a que eu voltasse a aproximar-me do Nuno, desta vez com ainda mais vontade de mudar de vida. 2 semanas depois de termos estado juntos, tomei eu a iniciativa. Não te estás a esquecer de nada? Que eu me lembro, perdeste uma aposta, deves-me um jantar, está na hora da cobrança. Escrevi-lhe eu numa mensagem para o telemóvel. Só preciso que me digas o dia, a hora e o local, respondeu ele segundos depois. Senti que crescia dentro de mim um desejo quase infantil. Apetecia-me marcar logo para esse dia, mas sabia que as limitações de ambos obrigavam a uma maior ponderação. Sugeri que daria uma semana num restaurante em Coimbra que ficava mais ou menos a meio caminho para os dois. Escolhi a sexta-feira, que é o dia em que normalmente o Paulo sai mais tarde. Eu costumo deixar os miúdos com os meus pais e jogar ténis com a Maria. No dia do encontro à tarde, enviei um e-mail ao Paulo a dizer que iria buscar os miúdos mais cedo, que os deixaria nos meus pais, iria depois jogar uma partida com a Maria e regressaria à casa dos meus pais, onde ficaria a jantar. Embora soubesse que o Paulo jamais ligaria para a casa deles, se quisesse falar comigo, tentaria sempre apanhar-me no meu telemóvel. Fui cautelosa e disse à minha mãe que precisava de espairecer e pedi-lhe para caso o Paulo ligasse, dizer que eu ia lá jantar, mas iria chegar mais tarde do ténis. Ela, felizmente, aceitou sem fazer perguntas. Às 8 em ponto, entrei no restaurante e avistei imediatamente o Nuno. Estava bem vestido, com um blazer que parecia feito à medida para ele,
e umas calças de ganga gastas. Demorámos-nos à mesa, falámos quase tudo, desde filmes até assuntos da atualidade, mas nunca abordámos aquilo que estávamos a viver. Não que o tentássemos evitar ou que quiséssemos fugir do assunto. Apenas havia 1001 coisas interessantes para dizer um ao outro. Estar ao lado dele era confortável, uma alegria. Tudo sabia melhor, o vinho, a comida, a música de fundo, os diálogos. Uma vez mais, dei por mim a estabelecer comparações e a recordar os jantares com o Paulo, que nunca são só com o Paulo, mas sim com ele e com os miúdos, em que praticamente não conversamos um com o outro. Somos aquele casal típico que se senta do mesmo lado da mesa, cada um com o miúdo à frente, e passamos o tempo todo a tentar distraí-los para que não façam disparates, para que não gritem, para que comam tudo. Não me lembro, sinceramente, da última vez que jantámos sozinhos e fizemos um programa qualquer. Foi antes de o António nascer, disso tenho a certeza, ou seja, há mais de 6 anos. O jantar prolongou-se até às 10 da noite. Ainda tinha de regressar ao Porto e seria complicado para mim encontrar uma desculpa convincente caso chegasse a casa à meia-noite ou à 1 da manhã, por isso havia tempo para fugirmos até um hotel, que era o que mais me apetecia. Disse isso ao Nuno. Eu não te quero ter para sexo de uma noite, Ana Luísa. Eu quero-te para a vida. E a vida trará-nos-á todo o sexo do mundo, respondeu-me ele. Levou-me até ao carro, entrei, abeirou-se da janela e abria. Beijámos-nos demoradamente, o que me deixou cheia de desejo. Pedi-lhe para entrar para o meu lado só por uns minutos. Ele entrou. Trocámos outro beijo e começámos-nos a tocar. Primeiro ele percorreu-me o interior da blusa com aquelas mãos fortes, entrou-me dentro do sutiã e acariciou-me os mamilos com os dedos. Eu pus a mão na perna, comecei a subir e senti o pênis duro. Olhei à volta e o parque de estacionamento estava escuro e quase deserto. Despertei-lhe o cinto, puxei-lhe o pênis para fora e lambi-o com força. Meti-o na boca e chupei-o repetidamente enquanto o apertava e agitava com as mãos. 2 minutos depois, comecei a ouvi-lo a gemer com mais e mais intensidade e percebi que ia ter um orgasmo. Deixei-o vir-se dentro de mim, enquanto sentia o sabor intenso e quente dele. Olhei para ele, enterrado no assento do carro, com os olhos fechados e a boca semi-aberta numa expressão de prazer intenso. E agora, como é que eu volto para casa? Perguntou-me ele, com uma voz rouca, afetada pela intensidade do momento. Mais feliz, espero, respondi. Cheguei a casa perto das 23h15 e o Paulo ainda não tinha chegado. Olhei para o telemóvel e não tinha chamadas nem mensagens. Fui deitar os miúdos e tratar de mim. Estava a tomar um banho demorado de imersão quando ouvi a porta abrir-se. Gritei um olá da casa de banho para ele saber que eu estava ali. Espreitou à porta e retribuiu-me o olá. Disse-me que pedir uma pizza no trabalho se estiver a adiantar coisas para não trazer trabalho para casa no fim de semana. Queria ser especial. Fui até a banheira, ajoelhou-se e beijou-me. Achas que os teus pais podem ficar com os miúdos no fim de semana? Gostava que fôssemos passear. Fiquei atrapalhada e sem saber o que responder. O normal seria ficar entusiasmada com a ideia e muito feliz pela iniciativa dele inédita, mas não consegui esconder o espanto. Tenho de ver com eles, não sei. Mas queres ir passear onde? E fazer o quê? Marquei uma noite numa cabaninha no Gerês. Dá para todos, mas preferia que fôssemos só os dois. Já é tarde para ligar à minha mãe, mas amanhã de manhã vejo. Uma vez mais, não consegui dormir nada. Não parava de pensar no Nuno e na vontade que tinha de fugir com ele, desaparecer, recomeçar tudo. Ele fazia-me sentir livre, eu própria, uma mulher a sério. Encantava-me com aquela forma de ser, sempre cordial e educado, extremamente interessante, com referências culturais certas para introduzir em todas as conversas. Há mulheres que têm pancadas por homens de farda, outros por homens tatuados, bad boys, mas eu tenho por homens cultos e inteligentes. Ele tinha um efeito químico em mim, deixava-me quente só de estar ali, mas ao mesmo tempo tinha um lado familiar, amigo, protetor, que me fazia acreditar que era o homem certo para mim, para me receber juntamente com os meus filhos, para iniciar uma vida feliz. Mas agora esta atitude do Paulo estava a complicar tudo. Na minha cabeça, tinha estabelecido um limite de 2 meses. Se nesse tempo ele não desse qualquer sinal de mudança, teria uma conversa mais dura em que iria falar de separação. No fundo, acho que desejava que ele nunca tivesse falado comigo, que se mantivesse igual ao que sempre fora. Sentia-me numa encruzilhada. Sábado de manhã, liguei para a minha mãe, embora já soubesse que ela me iria dizer que ficava com os miúdos. Era das melhores coisas que lhe podia perguntar.
Passava a vida a pedir-me para passar mais tempo com eles. Fui deixá-los a casa dos meus pais antes do almoço e seguimos para os Gerês. Chegámos já perto das 2 da tarde e o bungalow era de facto maravilhoso, no meio de um cenário natural amazónico. O Paulo não levou o iPad e deixou o telemóvel desligado. Trocámos de roupa e fomos dar um passeio a pé. Pelo caminho, outra novidade. O Paulo falou. Disse-me que tinha consciência que estava a falhar em muitas coisas, não era um bom marido, que também ele falhava em muitos aspectos, mas tinha percebido que estava a correr o risco de me perder e de perder a vida que tinha, a família que tinha, e que isso seria o pior que lhe poderia acontecer. Eu era a mulher da vida dele e estava disposto a lutar por mim de todas as formas. Pediu-me tempo para demonstrar que iria mudar em uma nova oportunidade para tentarmos ser mais felizes. Trocámos um abraço e pela primeira vez de se conhecer ao Nuno, arrependi-me de tudo o que estava a fazer ao Paulo. Dei por mim a pensar nas qualidades dele e nos meus próprios defeitos enquanto mulher. Tentei fazer o inverso do que acontecia até ali e analisar o meu comportamento, a minha atitude, e percebi que cometera muitos erros que o esqueceram enquanto homem e que muitas vezes umas coisas levam a outras e que se calhar se fosse melhor mulher poderia despertar nele um maior desejo em ser um marido mais presente e aplicado. Aquele fim de semana era uma boa oportunidade para isso. Mas, por muito que fizesse esse esforço mental e racional, a minha cabeça estava muito mais com o Nuno. Voltámos ao bungalow e tomámos um banho juntos. Fizemos amor de forma intensa e demorada. Claro que nada teve a ver com os momentos em que estive com o Nuno, mas foi muito bom e honesto. Fomos jantar a uma tasquinha típica numa aldeia ali perto e conversámos sobre os miúdos. Planeámos uma viagem e parecia que estava a descobrir um novo homem que no fundo era a pessoa por quem me tinha apaixonado, com quem me tinha casado, mas que havia desaparecido durante muito tempo. Regressámos à cabaninha já depois das 22 horas. Olhei para o telemóvel e vi que tinha uma mensagem do Nuno. Discretamente, guardei-a no bolso e fechei-me na casa de banho para poder ler e responder à vontade. Abria e li. Olá, Ana Luísa. Este último mês tem sido em tudo atípico para mim. Este nosso envolvimento levou-me onde nunca outro chegou. Ressuscitou um homem que eu próprio achava que se havia perdido pelos caminhos da minha vida. E por isso nunca irei esquecer. Mas acho que perante esta situação devemos ter uma atitude racional e adulta, muito mais do que emocional e juvenil. Ambos temos vidas organizadas, temos filhos, empregos e mais de 200 km a separar-nos. Sabes que nunca irei esquecer tudo que vivi contigo e quero muito que contes comigo para tudo o que precisares. Ainda assim, e com muita pena minha, acho que devemos deixar de estar juntos. Pelo menos até esta paixão desaparecer. Tenho a certeza de que pensas da mesma forma do que eu. Um beijo, minha querida. Nuno. Fiquei estarrecida, sem força nas pernas, com as mãos trêmulas e com vontade de estar a chorar. Foram minutos em que vivi um carrossel de emoções dentro da cabeça, com 1001 ideias soltas às voltas. O que seria passado com ele? O que é que eu tinha feito de errado? Porque é que ele havia tomado aquela decisão agora? Estaria ele a passar pela mesma fase que eu? Não entendia. Não quis entender e acabei por responder sem ponderação. Olá, Nuno. Tendo em conta as tuas palavras, penso que sim, que o melhor é mesmo afastarmos. Agradeço que não voltes a contactar-me. Se eu quiser, eu falarei contigo. Beijos, Ana Luísa. Desliguei o telemóvel, lavei a cara, os dentes, vesti o pijama e voltei para a cama. O Paulo estava à minha espera, sorridente. Acolhi-me com um abraço e ficámos ali durante uns minutos, sem trocar uma palavra. Ainda me sentia a tremer de choque da mensagem e não conseguia deixar de pensar nas palavras do Nuno, na frieza de me comunicar isto assim, por SMS, e não entendia sobretudo o timing. Uma coisa é haver uma discussão, uma incompatibilidade qualquer, uma pedra no caminho, e pronto, isso poderia ser o catalisador da decisão. Outra era isto chegar assim do nada, depois na véspera termos tido um jantar magnífico e nos termos despedido de forma tão intensa. Queres ver um filme? Trouxe muita coisa no computador, perguntou-me o Paulo. Está bem, o que é que te apetece? Qualquer coisa, escolhe tu. Queres ver o artista que ganhou o Oscar? Sim, pode ser. Na verdade, queria mesmo era pôr a vida no modo pausa para ter tempo para pensar e tomar uma decisão. Este novo Paulo parecia ter chegado no momento certo e o único caminho que eu tinha era mesmo o de o aceitar e seguir em frente com a minha vida. Tentando ser o mais feliz possível com ele. Mas estava tão possuída pela raiva, indignação e dor que não conseguia mentalizar-me disso. Como já vinha sendo hábito, dormi muito mal. Mas aproveitei o tempo em que estive na cama acordada para pensar na vida. Decidi que o Paulo merecia muito essa nova oportunidade, que havia sido muito cruel e injusta com ele.
traíra-o, apaixonara-me por uma pessoa que, pelos vistos, não me queria mais do que para sexo, ainda por cima, iludira-me, dando-me sempre a entender que era infeliz e que era possível uma vida com ele. Na minha cabeça, fechei o assunto ali. O Nuno era passado, um quase do qual não me orgulhava, mas que ao menos tinha o mérito de me ter despertado, de me ter feito sentir novamente a mulher que em tempos fora. Domingo de manhã, acordei quase ao meio-dia. O Paulo não estava, mas na cama havia um bilhete. Li-o. Olá, meu amor. Estavas a dormir tão bem que não te quis acordar. Fui dar uma corrida pela serra. Deixei-te pequeno almoço em cima da mesa. Não me demoro muito. Vai-te despachando que vamos almoçar a um sítio bonito. Pedi para fazermos o check-out até às 4, por isso não é preciso termos pressa. Há muito tempo que não te dizia, mas que continuas a ser muito linda enquanto dormes. Amo-te muito. Até já. Pedro. Fiquei feliz. Aquele pequeno bilhete fez-me enterrar de vez o caso Nuno. Era quase 1 da tarde. Liguei o telemóvel e fiz uma chamada para o Paulo a saber onde andava. Ouvi o telemóvel dele a vibrar. Tinha-o deixado a carregar em cima da mesa de cabeceira. Enquanto fazia a chamada, ouvi uma mensagem chegar ao meu telefone. Quando desliguei, vi que era do Nuno. Espero que não tenhas ficado chateada comigo. Passei o dia inteiro a pensar no que te disse e na tua resposta. Continuo a achar que devemos dar outra oportunidade às nossas vidas, melhorando-as, tentando ser mais felizes, mas não te consigo esquecer. Não consigo deixar de pensar em ti e em nós, em tudo que vivemos e que sentimos. Em como tenho sido feliz desde que conheci. Custa muito. Tudo isto custa muito. Não sei o que fazer. Se no sábado senti que o Nuno estava a fechar a porta, agora no domingo achei que este estava a reabrir. O que se teria passado? Teria tido saudades? Teria a minha mensagem sido suficientemente dura para ele sentir que me havia perdido de vez e se ele perceber que nunca mais me iria ter? Fiquei novamente com dúvidas. Entretanto, o telemóvel do Paulo vibrou novamente. Espreitei para o visor e vi que recebera uma mensagem de uma Rafaela Saraiva. Nunca ouvira falar de uma Rafaela Saraiva. No trabalho, que eu soubesse, não havia ninguém com esse nome e nas relações próximas dele também não. Senti-me tentada a lê-la. Temi que ele chegasse a qualquer momento, já que era quase 1 da tarde e ele disse que regressaria perto da hora do almoço. Pela primeira vez na vida, pus a hipótese do Paulo ter um caso. Não podia ser, não fazia sentido, não tinha nada a ver com ele, impossível. Mas não conseguia deixar de me sentir tentada a abri-la. Se a abrisse, teria de a apagar para ele não perceber que havia sido lida. Nunca até aquele dia havia invadido no telemóvel do Paulo. Sabia que era sobretudo um instrumento de trabalho e também nunca pus a hipótese de ele ter por lá mensagens que eu não pudesse ler. Também era verdade que ele não tinha um comportamento obsessivo com o telefone e deixava muitas vezes fazer chamadas, consultar a internet ou entregava-o aos miúdos para eles brincarem com as aplicações e os jogos. Se ele tivesse alguma coisa a esconder, se calhar teria outro tipo de atitude. A dúvida foi mais forte que eu. Abri a mensagem. O teu mail demonstra a merda de homem que és. Esquece que eu existo. Rafaela. Li repetidamente estas 2 frases, com o coração aos pulos e as mãos trêmulas. Não podia haver segundos sentidos naquelas palavras. A tal Rafaela só podia ter tido um caso com o Paulo e a coisa tinha terminado mal. Fiquei com a visão turva e a cabeça a explodir, como se me tivessem a apertar com força de ambos os lados. Levantei-me, caminhei de um lado para o outro do bangalô, sem saber o que fazer. Agarrei novamente no telemóvel do Paulo e abri o ícone dos e-mails. Ele tinha-os divididos por pessoais e profissionais. Procurei por Rafael nos pessoais e não encontrei nada. Fui depois aos profissionais e também não havia qualquer registro na caixa de entrada. Fui depois à pasta dos e-mails enviados. Nos pessoais nada. Nos profissionais lá estava ele. Enviado na sexta-feira anterior por volta das 23 horas. Ou seja, a hora a que supostamente Paulo estaria no emprego a trabalhar. Abri-o e vi que não era apenas um e-mail, mas uma intensa troca de mensagens com pormenores mais do que suficientes para que entendesse tudo o que se havia passado. Eram amantes há pelo menos 2 meses, mas era perfeitamente possível que fosse até há mais tempo. Ela era casada, vivia na Maia, trabalhava numa empresa concorrente da do Paulo e já haviam dormido várias vezes juntos, quase sempre à hora do almoço. Ela estava a pressioná-lo para me deixar e ele dizia sempre que não tinha coragem de o fazer, embora sonhasse com o dia em que poderia tê-la a qualquer momento. Mas nunca fechava a porta a que isso viesse a acontecer.
Falava várias vezes na dificuldade que tinha em ter a conversa comigo, no impacto que isso teria na vida dos filhos e dizia que teriam de ser pacientes. Ela dizia que estava pronta. Já falara várias vezes ao marido em separação que só dependia dele. No último e-mail, o tal que originou a irritação por SMS, o Paulo dizia-lhe que havia tomado a decisão de pôr fim ao caso, que sentia demasiado pressionado por ela, que isso lhe estava a fazer mal e que sentia as coisas de forma diferente. Pedia desculpa, mas assumiu o desejo de voltar a investir no casamento e na relação que levava. Dizia-lhe ainda que deviam deixar a conversa por ali, que iria para casa e que não iria ter acesso ao e-mail, por isso não valia a pena ela responder-lhe, falariam na segunda-feira. Pedia-lhe também para não enviar mensagens para o telemóvel, já que iria estar comigo e poderia ser perigoso. Ler tudo aquilo destruiu-me. As lágrimas escorriam pela cara, soluçava sem parar, não conseguia abrandar o coração e sentia-me impotente para me levantar da cama. Como pudera ser tão estúpida? Todas aquelas horas a mais de Paulo no trabalho, os contatos a almoços com clientes, os fins de semana de trabalho fora. E eu nunca desconfiei. Nunca pus sequer a hipótese de ele ter outra pessoa. Gostava-me a aceitar que isso me estivesse a acontecer. Sentia-me a pessoa mais infeliz e injustiçada do mundo. Como é que o Paulo tinha coragem de fazer uma coisa destas? Depois de tudo que eu faço por ele, pelos miúdos, pela casa, pela família. Era tremendamente injusto e cruel. Se havia pessoa que não merecia isto, era eu. Nestes minutos, em momento algum, parei para pensar no que eu também fizera, no caso que lamentava com o Nuno. Afinal, por pior pessoa que Paulo estivesse a ser, eu não era melhor. Estava a experimentar uma dor merecida, a pagar por aquilo que havia feito ao meu marido. Foi nesta altura que ele chegou, suado e sorridente. Assim que olhou para mim, percebeu de imediato que algo muito grave se havia passado. Eu chorava sem parar, agarrado a uma almofada. O que é que foi? O que é que aconteceu? Perguntou-me enquanto sorria para mim. Sai! Não me toques! Larga-me! Gritei-lhe enquanto o empurrava. Vi no rosto dele perceber exatamente o que acontecera. E tirei-lhe com o telemóvel, que lhe passou a centímetros da cara e me bateu contra a parede. Vá, responda a essa cabra de merda! Diz que agora já tens coragem de me deixar e de ficar para sempre com ela. Cabrão, filho da puta, como é que foste capaz? Ele atirou-se para cima da cama e segurou-me nos braços. Ana, tem calma, vamos falar tranquilamente. Eu conto tudo, mas tens de te acalmar. Larga-me, larga-me! Soltei um grito tão forte que ele me soltou os pulsos e recuou até à porta, seguramente com medo de que alguém me tivesse ouvido e pudesse achar que alguém estava a ser atacado. Não grites, Ana, por favor. Queres que venha aqui bater à porta? Acalma-te. Quero que me desapareças da frente, traidor de merda. O desabafo tinha tanto de sincero e espontâneo como de cínico. Eu sabia que as acusações que lhe estava a fazer poderiam virar-se todas contra mim se ele viesse a descobrir o meu caso com o Nuno. Mas não me conseguia controlar. E estava dominada pelos nervos. Levantei-me e fechei-me na casa de banho. Ana, sai daí, por favor, vamos conversar. Não lhe respondi. Abri a torneira, lavei a cara, inspirei, expirei e tentei acalmar-me. Sentei-me no chão durante alguns minutos. Limpei-me com uma toalha e deixei-me estar. Saí passados uns 20 minutos, bastante mais calmo. O Paulo estava sentado no sofá, cabisbaixo, com o telemóvel na mão. Voltei para a cama e abracei a almofada. O que é que posso fazer para que isto não signifique o fim do nosso casamento? Perguntou-me ele. Não sei. Não sei se alguma coisa me fará voltar a acreditar em ti. Não me imagino conseguir partilhar o mesmo espaço que tu, quanto mais a mesma cama. Eu não estou a querer que me desculpes ou que esqueças. Eu não mereço desculpa. Fui um escroco com merdas, estou mais do que arrependido e a única coisa que sei é que nunca mais farei uma coisa dessas. Mas acho que a nossa vida merece a tal segunda oportunidade que já falaste e que eu peço agora. Senti-me a pessoa mais hipócrita do mundo naquela situação. Mas acho que todas as pessoas gostam de estar por cima numa discussão e adoram sentir que têm à mão um trunfo que as deixa numa posição vantajosa da qual podem tirar dividendos. Decidi naquele momento que iria tentar perdoar o Paulo. Tentar viver com a imagem na cabeça dele, na cama com outra mulher que por ser real me causava náuseas. Não o deixei falar. Não quis ouvir explicações nem saber mais detalhes da história. Perguntei-lhe apenas se o caso tinha terminado e ele disse-me que sim. E pedi-lhe algum tempo, umas semanas, um mês, para tentar perceber se conseguiria digerir tudo aquilo e voltar a sentir-me confortável ao lado dele. Regressámos a casa em silêncio, a meu pedido. Liguei à minha mãe a dizer-lhe que iríamos chegar tarde e perguntei-lhe se poderiam levar os miúdos à escola no dia seguinte. Fui para casa e fechei-me no quarto o resto do dia, a pensar no que fazer na minha vida.
Tinha ali uma oportunidade perfeita para deixar o Paulo e arriscar tudo com o Nuno. Aquela mensagem dele parecia um entreabrir da porta que na véspera ele parecia querer fechar. Eu sabia que tinha argumentos para o conquistar caso pudesse investir tudo nisso. Mas isso é muito fácil quando se tem 24 ou 25 anos. Quando não há filhos e uma série de contas para pagar. Era o que mais me apetecia, mas não era a atitude mais prudente ou racional, já para não dizer que era sobretudo arriscada, afinal não tinha qualquer garantia de que eu não estava disposto a isso ou com vontade de deixar a família por mim. Achei por isso que o único caminho que tinha era o de voltar a tentar ser feliz com o Paulo. Perdoar-lhe a traição, tentar esquecer, relativizar, se é que isso era possível. Iria ser adulta, madura e compreensiva. Era o único caminho. E estava decidida a segui-lo. Devia ser quase meia-noite quando Paulo bateu à porta do quarto. O que foi? Perguntei. Preciso falar contigo. Entra. O Paulo entrou e atirou-me com o meu telemóvel para cima da cama. Agora é a tua vez. Quero-me explicar porque é que o Nuno Silva te enviou uma mensagem a dizer que não quer ficar o resto da vida, e passo a citar, sem o privilégio de ter mais broches tão bons como os teus? Nessa mesma noite, Paulo saiu de casa. Acredito que a mensagem demasiado visual tenha sido dura demais para que ele suportasse estar ao meu lado mais algumas horas. Levou uma mala pequena e pediu-me para não ligar nem entrar em contato com ele. Ainda tentei usar o meu trunfo, argumentando que ele não tinha moral para agir assim, mas a descoberta dele anulava a minha e eu tinha a desvantagem de ter sido hipócrita e ter feito uma grande fita quando havia feito o mesmo que ele. Uma semana depois de ter saído de casa, o Paulo voltou. Conversámos durante quase uma hora. Foi o tempo que levou a concluir que não valia a pena prolongar o nosso casamento. Disse que se queria separar e que a decisão estava tomada e havia sido muito ponderada. Saiu com uma mala maior cheia de camisas e roupa interior. Durante uma semana não consegui responder às insistentes mensagens do Nuno. Quando fiz, marquei um encontro com ele. Fizemos amor num hotel de Leiria. Antes de nos irmos embora, disse-lhe que me havia separado de Paulo. No dia seguinte, recebi o último e-mail dele. Dizia-se assustado pelo impacto que tinha na minha vida, arrependido de me ter levado a tomar aquela decisão e pedia desculpa por não poder continuar a conversar comigo. Iria dar nova oportunidade à sua vida e à sua família. Nunca mais trocamos uma mensagem. Agradecimentos. Este é um livro de vidas reais, de histórias sofridas. Não há aqui personagens criadas em papel, só há pessoas. É todas elas que digo que este trabalho, porque sem os relatos que me fizeram chegar, seria impossível construir as narrativas aqui impressas. O agradecimento não se resume às novas pessoas que vêm aqui contadas as suas histórias de desamor. Estende-se a todas as outras que me enviaram textos imensos, muitos deles emocionados, marcados por feridas amorosas ainda abertas e que li com imenso prazer. Por várias razões, acabei por escolher estas 9 histórias que, na minha opinião, se completam e abrangem muitos pontos complexos do que são hoje as relações entre homens e mulheres, os problemas dos casais e as razões que levam a uma separação ou ao fim de um amor. Um segundo agradecimento às pessoas que mais amo e que me fazem querer ser todos os dias um bocadinho melhor. À Ana, ao Henrique, ao Mateus, as minhas pessoas. Aos meus pais, Manuela e Jaime, que para mim personificam o que deve ser o amor. Aos meus irmãos, Patrícia, Cristina, Jaime e Mané, com quem andarei sempre lado a lado. À minha tia Graça, que merecia muito mais amor do que a vida lhe quis dar. À minha avó Arminda, que sabe que é amor eterno e incondicional. Ao meu avô Henrique, a nossa luz, que jamais se apagará.